Será que na maioria das vezes nós somos arrogantes sem perceber? Muitas vezes nos relacionamentos com as pessoas do qual nós nos relacionamos, nós emitimos alguns traços, né? E muitas vezes isso pode ser reconhecido até mesmo como uma espécie de soberba. Mas será que somos prepotentes às vezes e arrogantes e não percebemos? Se vocês quiserem saber mais sobre o tema, acompanhem-nos, né? Acompanhem-nos até o final, né, desse vídeo, do qual que eu vou abordar alguns aspectos que algumas vezes, ou na maioria, né, cometemos atos da nossa própria prepotência e não sabemos. Algumas pessoas sabem lidar muito bem com isso, outras pessoas não sabem, né, lidar, e muitas vezes não se reconhecem como não sendo prepotente às vezes. E quais são esses 7 sinais? O primeiro sinal seria que, se somos capazes, né, de resolver conflitos e opiniões adversas sem a necessidade de oprimir a outra pessoa. Interessante que quando você conversa com a pessoa e ela não tem argumento, a mesma ela vai ter o que? A opção de te convencer, mas não conforme dentro dos argumentos. Ela vai se firmar em uma autoridade que ela não possui. Então ela vai compensar, na verdade, essa falta de conhecimento em que ela vai gritar, vai ofender, muitas vezes também vai te ironizar. Então ela vai agir com uma certa falta de respeito. Por quê? Porque ela tem uma opinião que é totalmente precoce. Você nem bem começou a falar e essa pessoa já está lhe ditando ordens, ou já está lhe oprimindo. A mesma não tem a capacidade, na verdade, de ouvir o contra-argumento. Então a mesma até vai com o argumento ad hominem, ou seja, ela não vai contra os argumentos da pessoa, ela começa a ofender a pessoa que está defendendo, na verdade, uma opinião que é totalmente divergente. Então uma pessoa que é arrogante, muitas vezes não se percebe, ela tem essa atitude sem mesmo perceber, porque ela está sendo levada pelo ímpeto do seu próprio ideal, das suas próprias paixões e das suas próprias convicções. Ou seja, a ideia sempre está acima das pessoas. Então aquele que vai contra o meu ideal, aquela pessoa, na verdade, que vai contra o meu modo de vida, né, a minha maneira de pensar, eu não vou rebater, na verdade, os argumentos da pessoa de uma forma estritamente lógica. Eu vou fazer o que? Um argumento ad hominem. Como não tenho capacidade de contra-argumentar, o que eu vou fazer, na verdade? É ofender essa pessoa. Então hoje em dia as pessoas têm muito essa falta de respeito. A segunda característica seria que a pessoa se justifica pelo título e nunca pela competência. Você já conheceu aquele tipo de pessoa que diz o seguinte: você sabe com quem você está falando? Você me conhece? Você sabe com quem você está falando? Você vê que essa pessoa, na verdade, ela tem um sinal de uma certa prepotência, mas na maioria das vezes não acerca daquilo que ela é, mas de quem ela conhece, né? Ou seja, essa pessoa tem uma certa fragilidade do qual que não conhece se conhecer, mas se impõe, na verdade, como se fosse uma autoridade, né? Então ela fala bem assim, né? Ela vai se justificar, na verdade, pelos seus títulos. Ou seja, você conversa com essa pessoa e essa pessoa manda você estudar. Uma pessoa que é estudada, ela tem o costume e tem o prazer de ensinar. Ela não manda você estudar, sabe? Ela fala assim: você é um ignóbil, você não sabe de nada, você não sabe com quem está falando, eu sou formado, eu tenho PhD, eu tenho mestrado, sabe? Interessante que a pessoa que prima pelo conhecimento, não, ela sempre prima aqui em esclarecer, na verdade, dentro dos temas propostos, mesmo que esse argumento seja sempre contra,
porque ela está numa descoberta, não só o outro, tá, que também não sabe, porque ninguém é capaz de englobar todas as características do conhecimento humano, mas ambas estão aprendendo, porque você pode verificar, por exemplo, o ponto de vista do outro, mas sem ser agressivo, na verdade. Então, uma pessoa que se justifica pelo título, na verdade, ela está atuando, na verdade, de acordo com o cargo, né, que ela está, mas não daquilo que ela sabe, entendeu? Ou seja, a pessoa se finda, na verdade, por cargo que não é conquistado. Muitas vezes tem, né, nesse caso, mas também cargos que são completamente dados, então não há nenhuma competência. Porque interessante que quando você fala sobre autoridade, né, a autoridade é aquele que é autor, aquilo que sabe o que fala, né? Então o autoritário é totalmente diferente. O autoritário impõe a ideia dele. A pessoa que tem autoridade, ela sabe o que fala e sabe o que defende, sem ser autoritário, porque essa mesma pessoa ela tem a capacidade, na verdade, de trafegar entre a própria ideia e a ideia do outro, sem poder, na verdade, ofender o outro, tá? E o terceiro aspecto também que eu quero abordar é você ser incapaz de conviver com pessoas diferentes. Ou seja, uma pessoa que é autoritária, uma pessoa que é arrogante, ela sempre vê o outro como uma ameaça. Então ela sempre vai se apegar mais o quê? Ela sempre vai se apegar mais a ideias do que as pessoas. Carl Gustav Jung diz o seguinte, que não são as pessoas que têm as ideias, mas sim que as ideias, né, na verdade, se apossam das pessoas e as mesmas acreditam que são delas, né? Ou seja, uma pessoa nasce e morre, mas a ideia ela perpassa séculos, né? Um livro bom até que você pode ler de Friedrich Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. Ele fala que procura grandes homens, mas na verdade ele só encontrou o que? Macacos dos seus próprios ideais, ou seja, o ideal que está acima da própria vida. E aquele que vai contra, a minha opinião, merece ser totalmente extirpado. Então, a pessoa que é guiada totalmente, na verdade, por exemplo, em não conseguir conviver com o outro, com o diferente, ela vai sempre se focar mais nas suas ideias, nos seus devaneios. Interessante que se torna devaneio, sim, porque você só se fecha ao seu mundo e você não tem a possibilidade de conhecer o mundo do outro, o divergente. Muitas vezes andar junto não significa concordar em tudo que faz. A verdadeira amizade, ela sempre tem que ter divergências de ideias, né? Respeitar uma a outra. Voltaire mesmo diz que eu não posso defender tudo que você defende, mas eu acompanharei mediante a sua crença até o final. Então, ou seja, você não pode vincular a ideia às pessoas, mas hoje em dia as pessoas se apegam muito mais aos ideais das pessoas, tá? Ao ideal dela, do que a própria pessoa. Então há uma espécie de bolha que você se fecha e você sempre vai ver o outro como uma ameaça. Então essa pessoa que é totalmente ideática, ela vive num universo totalmente sem nenhuma simpatia. A mesma, ela é totalmente antipática, não tem nenhuma simpatia acerca da dor do outro. O que importa, na verdade, é o que eu sinto sobre os meus valores. É lógico que cada pessoa tem o seu valor, tem o seu ideal, mas você tem que ser capaz de conviver até com pessoas que têm um ideal totalmente diferente. A quarta característica é que você sempre faz as pessoas te esperar além da hora marcada. Sabe aquela pessoa que se acha totalmente especial e que ela sempre justifica os seus atrasos? Ou seja, o meu tempo sempre se torna mais valioso do que o outro, porque eu sempre tenho algo mais interessante para resolver primeiro. Ora, eu fui em um determinado lugar. Ou seja, são pessoas que não cumprem agendas. Não significa que pessoas que não cumprem a agenda são autoritárias, mas a maioria das pessoas que são totalmente autoritárias e arrogantes não cumprem agendas, porque a mesma sempre acredita que o mundo, na verdade, vive em torno dela, tá? Então ela não tem nenhuma simpatia para o outro. Então, para ela, na verdade, ela sempre justifica o seu atraso
com uma situação que é totalmente imprevisível, mas na verdade ela apenas usa isso para justificar o quê? Se ela for a última a chegar, ela vai ser o quê? A primeira a chamar a atenção. Então uma pessoa que é arrogante ou até mesmo narcisista sempre tem essa característica. Chega todo mundo, por exemplo, numa festa e ela é a última a chegar, e por ser a última a chegar, ela quer causar o primeiro impacto, né? Querendo mostrar que é a estrela do ambiente. Então seria essa também uma das características. A quinta característica de uma pessoa que é totalmente arrogante, até mesmo sem intenção de ser, tá? São pessoas que são vitimistas. Aí você pode me falar assim, como assim ser vitimista? Por quê? Porque uma pessoa que é totalmente vitimista, ela sempre reclama das mesmas coisas e sempre despreza conselhos. Então, toda a sua falta sempre é totalmente justificada, né? Então, ou seja, o que vale, na verdade, são os meus sentimentos. Então, quando você dá um conselho para essa pessoa sempre tem o costume de dizer sim, mas não dá, sim, mas é que aconteceu, sim, mas é que você não conhece a minha história. Então, você vê que essa pessoa, até mesmo inconsciente, ela tem a tendência a ter uma validação social, sabe? Nossa, ela é coitada, ela precisa de ajuda, ninguém entende ela porque ela chega atrasada, ninguém entende ela porque ela não se dá bem com ninguém. Então, hoje em dia se tem muito essa característica da vitimização, mas na verdade são pessoas que são totalmente de má índole. Sempre se faz de vítima para o quê? Para poder conquistar a outra, pelo estado totalmente apelativo, emocional e passional. Então, com isso, pela sensação, pelo sentimento, ela vincula as pessoas a ela, né? E essas pessoas sempre vão se tornar dependentes a ela. Então, muitas vezes você tem que verificar se essa pessoa tem essa característica. A sexta característica de uma pessoa que é arrogante também, ela sempre coloca dificuldade nas coisas. Como seria isso? O interessante é que é o seguinte, porque tudo para ela, tudo que lhe atrapalha, não é nada bom, né? Porque eu vou ter que acordar mais cedo, ou seja, eu vou ter que ser mais organizado, sabe? Eu vou ter que abrir mão de algumas prioridades para poder ter compromisso com outras. Então, essa pessoa não gosta que mexa no seu mundo cor-de-rosa, né? No seu universo bolha. Então, ela sempre vai arranjar dificuldades para poder tirar, na verdade, um certo proveito, tá? Ou seja, ela sempre fala aquilo que sente como se fosse uma forma de raciocínio. Por quê? É porque ela sempre vai justificar, olha, isso aqui não é bom porque eu acho que vai acontecer em detrimento de B. Ela pensa mais nela do que na equipe do qual, ou seja, pode ser no trabalho ou pode ser na escola. Então, para ela sempre vai falar aquilo que sente e dando uma certa lógica, né? Mas o que ela está tentando criar é um raciocínio dentro de uma cosmovisão daquilo que ela acha, porque ela não quer ser prejudicada pelo outro, né? Ela não quer ser dificultada pelas adversidades. Então, as pessoas arrogantes não se dão bem muito com adversidades, porque ela sempre quer tirar, na verdade, os obstáculos, né, para benefício próprio. Então, essa também é uma das características também da pessoa arrogante. O sétimo, né, e o último é que essa mesma pessoa, o arrogante, ela utiliza de gatilhos negativos e sempre fala mal das outras pessoas. O que seria isso? Para ela, ninguém a compreende, ela sempre justifica os seus fracassos, ela fala mal de você para o outro, né? Mas quando o outro fala mal dela, ela sempre vai achar o quê? Que é apenas uma perseguição e que ela é mal compreendida. Então, ela sempre se acha, na verdade, o centro das atenções, ela sempre se acha a mais bela, ela sempre se acha a mais sincera, né? Então, a mesma sempre, ela comete uma espécie de sincericídio. Ela fala tudo que vem na cabeça. Não é o fato de que as coisas vêm à cabeça lhe dê o sentido de falar. Então, a característica de uma pessoa arrogante é ela tentar mostrar ser transparente, na verdade. Mostrar aquilo que ela tem vontade e não aquilo que ela é. Então, na maioria das vezes, ela vai se tornar o quê?
ela vai se tornar uma pessoa insuportável de se conviver, porque ninguém quer viver, na verdade, rodeado com uma pessoa que é totalmente insuportável. Então, essas são as características que eu passei, tá? Da qual que as pessoas muitas vezes são arrogantes e não percebem que são, né? Porque há de ter uma, vamos dizer assim, uma coragem intelectual muito grande para ver onde é que erra e onde que é preciso consertar, né, para poder ser um melhor indivíduo ou uma pessoa melhor. Porque às vezes a pessoa fala bem assim: eu falo aquilo que eu penso. Não, a maioria das pessoas fala aquilo que ela sente. Se elas pensassem antes de falar, falaria menos. Então, por quê? Porque o pensar envolve raciocínio envolve escrutínio envolve o que? Subjetividade o que envolve? Empatia. Ora, talvez eu possa machucar o outro, né? Magoar o outro. Então, aquele que pensa sempre pondera. Então, as pessoas hoje em dia é ligado totalmente à passividade, à emoção, então joga tudo aquilo para fora, falando na verdade que aquilo é o que ela pensa, mas na verdade não, ela sente, né, um determinado desconforto, ela vai sempre raciocinar sobre o que ela sente. Então você vê que ela está usando o raciocínio para justificar uma opinião, na maioria das vezes, que apenas é uma percepção distorcida da realidade. Que a maioria das percepções que nós temos sobre o mundo é sempre equivocadas. Então, quando emitimos juízos, depois arrependemos e queremos voltar atrás, e muitas vezes, né, não adianta mais. Você já criou uma imagem para o outro de que você, mesmo não sendo, você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa prepotente, uma pessoa antipática, e com isso você tem aquela sensação que você não dá, na verdade, bem com ninguém. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha e ajude a divulgar o nosso pequeno trabalho. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado aqui até agora, e até o próximo vídeo.